Meu nome é Sérgio Lex, sou jornalista, estou colaborando com a comunicação dos senhores. Vocês estão no Sindicato da Hotelaria, Bares e Restaurantes de Campinas e região, cidades importantes aqui no entorno. Eu queria fazer uma breve introdução, até fazendo uma releitura hoje da importância dessa organização sindical. Organizações que nesses últimos anos até perderam um pouco, digamos assim, de aderência, né, de volume de pessoas no entorno dela, em vários dos campos, né, mas que os novos desafios aí dos empreendimentos estão mostrando que essas organizações são cada vez mais necessárias. Não só naquela representação jurídica, né, que tem um mandato para representar as empresas em todas as instâncias, nos acordos, né, principalmente depois da reforma trabalhista, que hoje vale o negociado ao legislado. Então, cada vez mais essas organizações são importantes para toda a esfera dos players da cadeia econômica. Qualquer acordo, qualquer nova combinação precisa passar para as organizações sindicais para que todos os lados estejam protegidos. Mas, além disso, o que eu tenho percebido também é que os sindicatos eles têm procurado encontrar uma nova e necessária função que é, digamos assim, de curadoria do setor, que é de trabalhar pelo conhecimento, pela disseminação da informação, por oportunizar a qualificação para todos, porque ainda mais num setor como hotelaria, bares e restaurantes, que é muito pulverizado. Você tem grandes operações nacionais, internacionais, locais, e locais de vários portes, né, em que cada um acaba tendo seus desafios nos campos da competência comercial, nos campos da comunicação, nos campos tributários, jurídicos, né? O compartilhamento das experiências passa a ser fundamental para que, digamos assim, os erros que venham implicar no sucesso da operação sejam novos, não os velhos. Então, que possa ter um conhecimento compartilhado. E a ideia é colocar aqui esse espaço dos senhores em Campinas numa agenda de ações para trazer especialistas em vários campos possíveis, desde troca de ideias, de opiniões, até mesmo cursos, seminários, fóruns, que a gente possa fazer estruturando o conhecimento. Dentro desse ponto de vista, os senhores contam muito com a colaboração de todos, né, para que, inclusive, possam sugerir temas e demandas. Porque, muitas vezes, também, o desafio de uma operação, a dificuldade de lidar com um setor, com alguns fornecedores, com alguma área que está tendo problema, é muito menos difícil para o sindicato lidar do que cada um de forma avulsa, porque às vezes todos estão vivendo problemas parecidos. E o sindicato, então, ele pode fazer esse papel de exercício de representação, de política, né? Mas, enfim, hoje nós começamos uma atividade mais voltada para o conhecimento, porque a gente sabe que, atualmente, a permanência das marcas, a longevidade dos negócios passa pela capacidade que esses negócios têm de se comunicar com o cidadão. Antigamente, a gente pensava em se comunicar só com o consumidor. Até já estou entrando um pouquinho no assunto, do ponto de vista da compra direta e tudo, né? Mas hoje em dia não. Esse consumidor ele tem várias demandas, né? Ele tem vários pensamentos, ele tem vários critérios que ele adota na hora de escolher um produto, um serviço e um local. Então, o envolvimento com esse consumidor hoje é muito maior, talvez mais exaustivo, sim, né? Mas envolve muito mais valores. Então, quem souber trabalhar melhor esses valores, de uma forma ou de outra, tem a perspectiva do negócio permanecer, ser mais longevo. Ainda mais num setor que a gente vê em que a duração de alguns negócios não é muito grande. Melhorou. Eu tinha antes uma estatística do Sebrae, mais para pequenos e micros negócios no setor, em que havia uma mortalidade de cerca de 40% a 50% dos pequenos negócios que abriam nessa área no primeiro ano, e mais 20% a 30% no segundo ano. Quer dizer, quem sobrevivia que realmente tinha, digamos assim, não só competência, mas tinha acertado o modelo de negócio. Só que tem melhorado um pouco, justamente pela possibilidade de trocar experiência, de se construir uma perspectiva em conjunto e de se analisar melhor o mercado. E uma das ferramentas é a comunicação, justamente para estabelecer um elo melhor com a sociedade e fazer uma releitura, porque rede social e comunicação não é só uma via unilateral. Eu divulgo o que eu quero e não escuto ninguém.
Bem pelo contrário, rede social é espetacular para que você possa capturar a informação que está do outro lado e sentir os ânimos do mercado, para que lado está indo. A tal ponto que, mesmo com alguns outros parceiros da área de comunicação, às vezes eu sempre, e às vezes também contratantes, eu brigava no bom sentido, em que você precisa colocar pessoas experientes nas redes sociais, ou com repertório. Por quê? Para poder ler o que está acontecendo do outro lado. Caso contrário, a informação vem, você publica, mas você nunca está vendo a leitura da animosidade do ambiente daquele cidadão. Então, você colocar pessoas que têm essa capacidade de antena, de fazer a leitura correta, é uma maneira de você reorientar a direção do seu negócio e saber onde você está acertando e onde você está errando. E eu percorro muito mercado, eu estou quase há 40 anos no setor aí dessa área, principalmente food service, né? E eu vejo que é um momento muito bom, porque organizações pequenas conseguem competir com organizações grandes, porque a capacidade de se adaptar à sociedade, à mudança do consumidor, a capacidade de reinventar o modelo de negócio, né? Às vezes até é mais favorável para o pequeno do que para o grande. Né? O grande tem um desafio muito grande, porque para se mexer, quando tem uma estrutura enorme, demora mais tempo. Né? Tem muito mais staffs de gerenciais até conseguir persuasão e convencimento. Mas, enfim, nós temos hoje aqui 2 convidados, que, né, vocês foram atraídos para nesse nosso encontro aqui, e já sabem quem são, vou reapresentar. Nós temos aqui o Ricardo Zacco. O Ricardo, ele é diretor da MZ Click, uma empresa especializada em marketing digital. Quando o Google começou a credenciar pessoas como especialistas do mercado, o Ricardo foi um dos primeiros que foi credenciado. Já tem um contato com o setor também há mais tempo e veio dar a contribuição dele, a leitura dele, a visão dele sobre essa questão das redes sociais. E nós temos aqui o Leopoldo Azevedo. O Leopoldo é também professor da Facamp, aqui de Campinas. Ele é diretor da Sala, que é a entidade que nesse ano passado foi escolhida como a agência do ano no interior de São Paulo, que é extremamente competitivo, extremamente forte também, inovador, né? Então temos 2 pessoas para... Não é um debate de contraditório, aqui na verdade é uma troca de conhecimentos. E a gente vai fazer da seguinte maneira: vamos dar um tempinho de até 15 minutos para cada um fazer uma exposição, certo? 15, 20 minutos, o tempo que for necessário. E logo depois eu vou fazer uma pequena moderação com algumas perguntas e aberto também para que vocês possam fazer as suas perguntas, tá bom? Posteriormente, nós estamos gravando, vamos fazer uma rápida edição e vamos disponibilizar o vídeo e as apresentações deles para vocês, pelos canais que vocês mantiveram contato conosco, seja pelo e-mail ou seja pelo WhatsApp, que é uma parte que eu considero fundamental, que é o compartilhamento, porque muitas vezes a pessoa que é da comunicação, que é da direção geral, que é do administrativo, quem se habilita para a comunicação está aqui, mas vem às vezes sozinha, e muitas vezes as mudanças são por equipe, em função de equipes. Então levar o material, do meu ponto de vista, é fundamental para que vocês possam também contaminar, envolver as equipes de vocês e compartilhar com as direções. Tá certo? Bom, vou começar aqui com o Leopoldo, pela ordem alfabética, né? Então vou começar aqui pelo Leopoldo. Leopoldo. Boa tarde para todos. É um prazer estar aqui participando desse primeiro debate, conversa sobre o mercado, sobre o que a gente está aqui conversando hoje, principalmente falar de comunicação, que é uma coisa que a gente é completamente apaixonado e vive disso 24 horas por dia. Tem uma breve apresentação, que só um sumário do que a gente vai falar, tem um pouco da história da agência, que é legal para todo mundo se situar, e na sequência um pouco de pensamento do que a gente acredita como uma parte de comunicação. Então, para a gente falar de digital, para a gente falar de futuro, para a gente falar das coisas acontecerem. Primeiro de tudo, bem-vindos à Sala. Hoje estamos aqui na Sala, nos Senhores. A Sala é uma agência que está localizada em Jaguariúna, tem 6 anos de história. Começamos eu e meu sócio, que mais para frente vai ter uma apresentação. E hoje estamos com mais de 15 funcionários, crescendo, atendendo clientes do Brasil inteiro. Os nossos 4 cantos da Sala, que são os nossos 4 pilares, onde a gente trabalha e o que a gente acredita, o primeiro de tudo é a porta de entrada, que são os princípios. A gente só trabalha na Sala com cliente que a gente acredita. Nenhum cliente que está na Sala é cliente que a gente está simplesmente por, eu vou ganhar esse cliente para eu trazer dinheiro para dentro da agência.
Eu estou com esse cliente porque eu acredito nesse cliente e quero fazer cada vez mais comunicação para ele. Porque se a gente trabalha com comunicação, nós que somos criadores, estrategistas, que fazem as coisas para tudo acontecer, e a gente tem um objetivo final, que é o nosso cliente alcançar o objetivo dele, a gente precisa acreditar no que faz, senão fica uma comunicação falsa e uma comunicação sem verdade. O segundo passo, que é o segundo canto, é o planejamento, é a gente entender o mercado do nosso cliente, entender o público para a gente elaborar a melhor estratégia. E o terceiro ponto, que é a parte do conceito, que a gente vai falar bastante disso hoje, que é qual a mensagem da marca de maneira criativa e assertiva que a marca do nosso cliente vai passar. Independente do nosso cliente, a gente passa por esses 4 cantos e o conceito é uma coisa que é fundamental na comunicação. Porque é isso que a marca vai representar para o público, independente de qual seja o segmento, de qual seja o público, de qual país a gente esteja falando. O conceito de comunicação é fundamental e a gente vai falar disso. E o quarto canto, que é a solução sob medida. A gente odeia na sala fórmula. Para dar certo em Campinas, precisa fazer um outdoor no Norte-Sul, botar um spot na rádio, botar cinema, botar TV, fazer rede social. Isso pode dar certo para um cliente, pode dar totalmente errado para o outro cliente que seja até do mesmo segmento e que venda o mesmo produto. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu momento de marca e cada um tem aonde quer chegar. E a comunicação está aqui para a gente trazer resultado e fazer as coisas acontecerem. Eu e o Fábio, meu sócio, a gente tem mais de 10 anos de experiência nas principais agências do Brasil. Eu sou de Jaguariúna, o Fábio é daqui de Campinas, a gente se conheceu na Facamp. A gente teve sempre um objetivo de vida de ir trabalhar em São Paulo, aprender nas grandes agências e voltar para cá para a gente fazer o que ama perto de quem ama. A sala está em Jaguariúna simplesmente por esse motivo. Eu quero fazer comunicação, eu quero montar uma empresa cada vez mais forte e eu também quero estar perto da minha família, eu quero estar levando minha filha na escola e buscando minha filha na escola, levando minha filha no balé, meu filho no futebol e fazer as coisas acontecerem. A gente tem na nossa carreira campanhas tanto para clientes regionais como globais, prêmios nacionais e internacionais também de criação, agência com sede própria em Jaguariúna, agora com 15 pessoas, estamos mudando de sede, hoje a gente está saindo de 60 metros quadrados para 260 metros quadrados, inauguração em março, com uma estimativa de 50 pessoas para a gente crescer e acompanhar essa evolução. E também a gente é professor na Facamp, onde a gente se formou, a gente voltou depois, a gente dá aula na graduação, também na pós-graduação. Clientes que a gente já atendeu na carreira, ASICS, Epson, Estadão, Superbonder, Loctite Superbonder, agora que o Big Brother começou novamente, aquelas provas que colavam todo mundo de ponta cabeça lá atrás, a gente que desenvolvia, Prit, Mastercard, Pfizer, lançamos o Viagra no Brasil, Pepsi, campanha de Todinho, BR Malls, atendemos 12 shoppings da rede BR Malls ao mesmo tempo, pelo Brasil inteiro, Grileto, China Inbox, toda a mudança de conceito da China Inbox, quando teve aquele filme que falava China Inbox, a gente que fez, que foi um baita sucesso até hoje. Clientes que a gente atende na sala, o que é legal de ver que tem clientes de diferentes segmentos e de todos os cantos do país. Desde grandes multinacionais como Eurofarma, Oxiteno do Grupo Ultragás, Mater, uma das principais empresas de tecnologia que tem no Brasil, Velho Olambra, a maior cooperativa de flores, a gente também atende. Cross Experience, uma rede de academia, que a gente fez nome, marca, toda identidade, toda comunicação. Em um ano a gente bateu 200 unidades no Brasil. E outros segmentos como GA, Cutter e Cavalos, que são do mercado do cavalo, Modulares, Nash, daqui de Campinas, e outros clientes. A BRAF, Team Phenomenal Hope, FEAC e Programa Mobilização para Autonomia, que são os 4 que estão na parte de baixo, é o que a gente chama de sala social. Um dia do mês, a gente não trabalha para nenhum cliente. E a gente deixa isso claro desde a primeira reunião. A gente trabalha essas campanhas de forma voluntária para a gente trazer o nosso retribuir com o nosso trabalho para a sociedade. O FEAC e Programa Mob, a gente cuida do campanha de inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. E tudo começou porque o governo lançou uma lei de inclusão que não tinha versão em braille. E a gente olhou e falou, como que lança uma lei de inclusão que não tem a versão em braille? Tem algo errado nessa nova lei. Então a gente criou a lei de inclusão na versão braille e estamos indo para a terceira fase da campanha e trazendo resultado para o nosso cliente. E ano passado, como foi anunciado, fomos a agência do ano do interior. E o que a gente fica mais feliz é que todos os prêmios que a gente já ganhou na carreira são prêmios que deram comunicação e deram resultado para o cliente. Mais do que a gente fazer pensando em prêmio, a gente faz pensar em resultado. E cliente, quando contrata uma agência, é isso que ele quer ter. Não é só ter uma foto bonita, ou ter um outdoor bonito, ou ter uma rede social bonita. O que isso vai gerar para o cliente, é para isso que a gente trabalha todos os dias. Bom, mas para a gente falar de digital,
É uma conversa muito bacana, porque quando o digital surgiu, bem entre aspas, eu tinha uma carreira muito bem estabelecida, vamos chamar assim, no mundo offline. Então, na comunicação de mídias tradicionais, tudo, e o digital estava começando a surgir e surfar essa onda. Eu abandonei tudo, fui trabalhar na Wanderman, uma empresa do Grupo Nilcon, que é o grupo que o Justus é um dos sócios do grupo, e porque eu falei, esse digital vai mudar o mercado e eu preciso estar nele desde o começo. E a Wanderman era a principal agência digital do Brasil. E desde aquela época falava que o digital vai ser o futuro da comunicação, o digital vai mudar tudo, o digital vai fazer as coisas. O que a gente costuma dizer é que o digital veio para agregar, como todas as outras mídias e veículos de comunicação. Cada veículo e mídia de comunicação tem o seu objetivo e tem o porquê ele existir e porquê ele fazer. Então, o que a gente costuma falar na sala, que o digital ele é o passado, presente e também o futuro da comunicação. Como o outdoor é o passado, presente, futuro da comunicação. Como uma mala direta que você faz, entrega para o seu cliente ou entrega na casa dele, também é o passado, presente e o futuro da comunicação. A gente precisa saber a hora certa de usar e saber sugar dessas ferramentas e mídias de comunicação melhor para a gente alcançar nosso objetivo. E independente da mídia, e aí é um tema que a gente aborda bastante, e principalmente quando a gente está falando com o mercado, uma das coisas que a gente não pode esquecer para qualquer marca é o conceito. O que a marca de vocês que estão aqui hoje representam para o consumidor de vocês? Independente, seja numa rede social, ou seja em qualquer outra mídia, ou seja no ato com o cliente. A gente não pode esquecer isso, porque isso é uma coisa que fica. Na hora que a gente fala que Bombril tem 1001 utilidades, ela poderia, como ainda é utilizado esse jargão, esse conceito no linguajar popular, pô, isso aqui tem 1001 utilidades, tem 1001 utilidades, isso surgiu quando não tinha digital. Isso surgiu quando a gente tinha as mídias, vamos chamar de tradicionais. Mas o conceito ele significa tanto para a marca que ele pendura até hoje. Se a gente for pegar inúmeros outros exemplos, que significa McDonald's, amo muito tudo isso. Amo muito tudo isso, ele é desde antes da gente ter o digital. E ele é um conceito muito forte que representa a marca, que ele se encaixa muito bem em qualquer mídia, em qualquer comunicação. Então, o conceito nada mais é do que o que a marca representa. E quando a gente está falando de comunicação e objetivo para clientes, o conceito para a gente que trabalha comunicação é o que a gente quer que a marca represente. E para a gente chegar no que a marca representa, a gente precisa estudar muito bem o cliente. Porque hoje em dia, falar, uma rede social, pô, vamos subir uma foto de um prato, ou vamos fazer uma foto de um quarto do hotel, ou vamos fazer isso. Qualquer pessoa consegue fazer isso hoje. E a gente treina os nossos clientes para que eles façam isso até internamente dentro da empresa, para que tenham um conteúdo vivo na rede social, não seja uma coisa falsa, que tenham stories bem feitos, estejam tudo. Mas a gente não pode esquecer por trás o que aquela foto naquele momento da estratégia representa. E aí há muitas formas da gente conceituar uma marca. Então, se a gente for falar de forma, é engraçado isso, né? A forma é uma das formas de conceituar uma marca. Só de olhar essa imagem, o que isso significa para a gente? Significa Coca-Cola. A gente não falou de marca, não falou nada. Simplesmente uma forma, a gente consegue conceituar e trabalhar inúmeros meios de comunicação. Tem esse vídeo que conta um pouco. Esse vídeo, independente da mídia, se foi divulgado no Facebook, no YouTube, na TV, o que for, que mensagem que a Coca-Cola está passando? Eu estou abrindo felicidade há 100 anos e eu estou unindo povos, eu estou unindo religiões, estou fazendo tudo isso. Olha o poder que essa mensagem tem. Se esse vídeo a gente recebeu no WhatsApp, ou se você viu, se teve um investimento no Facebook para que isso apareça para cada vez mais pessoas, ou isso não importa tanto em cima do conceito da comunicação que está sendo criado, está sendo trabalhado. É um poder de marca da forma que isso é um anúncio que saiu tanto em revista como rede social,
que a gente só de olhar entende o que a Coca-Cola quer falar. Então a gente está falando, a gente vê o símbolo da Coca e a gente vê a união de povos. A gente vê a união de estereótipos, a gente vê união de religião, a gente vê um monte de coisa. Então, conceituar uma das coisas é em cima da forma. Como eu posso, através de formas, conceituar minha marca e ter um poder tão grande da Coca-Cola fazer um anúncio sem mostrar a marca. Um outro tipo de a gente pode conceituar é através da cor. Só da gente olhar que marca que a gente está falando, que marca que trabalha isso mundialmente falando. A Tiffany, o azul Tiffany, é uma coisa que representa muita coisa. Então, a gente pode atribuir para a nossa marca cores e que a gente use sim nas nossas redes sociais, que a gente tenha uma identidade visual que pegue e se trabalhe. Quando a gente tem embalagens, tudo, essas coisas, isso tudo interfere, tanto no mundo real como no mundo virtual na comunicação. Uma outra maneira da gente conceituar é através de textura. Na hora que a gente olha essa imagem, a gente está falando de que produto, né? Que produto que está ali, que está trabalhando, que através de uma simples imagem a gente consegue ver o que ele significa. A gente está falando de Havaianas, que é até uma mudança cultural na história da Havaianas gigantesca. E que ela poderia acontecer através de planejamento, estratégia, conceito e comunicação, criatividade assertiva, a gente transformar o chinelo de, como falava antigamente, chinelo de pedreiro, em chinelo de celebridade. Aquela campanha tem um conceito tão forte, que é o Havaianas que todo mundo usa, que ele poderia muito bem, as legítimas, né, também que todo mundo usa, a gente poderia usar numa comunicação tradicional e também numa comunicação na rede social hoje. A gente pode pegar e fazer isso acontecer. Até questão de estilo fotográfico, e isso é muito importante para a rede social. Mais do que simplesmente bater a foto do copo, ou bater a foto de um prato, ou bater a foto de um ambiente, a gente pensar no estilo fotográfico que todos esses elementos vão ter em comum. Então, na hora que a gente olha um estilo fotográfico igual esse da imagem, a gente está falando de Dove. E Dove valoriza a real beleza da mulher. Esse é o conceito da Dove nos últimos anos. Então, olha como um estilo fotográfico tem o poder de passar uma mensagem independente da mídia que a gente esteja falando. A gente pode falar de traço e ilustração, que só da gente olhar a gente sabe que a gente está falando da Turma da Mônica. A gente pode ter mascote para a marca. Então, nesse caso, um mascote que representa o pão fofo, o pão macio, o pão de forma. E a gente consegue, com o mascote, com o conceito, a gente atribuir o que a marca representa. Porque na hora que a gente olha esse mascote, a gente tem um outro significado para a marca. E dependente se isso é bom ou se isso é ruim, isso traz resultado. A Dolly fez um experimento de mudar a comunicação, tirar o dolinho e fazer uma comunicação mais moderna. Vocês sabem o que aconteceu com a venda da Dolly? Caiu. Botou famílias felizes, puta cena bonita de pai brindando com o filho, mas o público da Dolly está acostumado a ver o dolinho. Está acostumado muitas vezes a ver um Dolly num filme que, vamos falar de produção, não tem um refinamento tão grande, só que entrega a mensagem, está próximo do público e está trazendo resultado. Independente da mídia que a gente esteja trabalhando. Então a gente pode falar de gestual, ícone, sabor, som, embaixador, tem inúmeras outras coisas. Se a gente for trabalhar no campo de comunicação, aqui são alguns atributos que a gente pode criar um conceito para a marca. Então a gente pode entrar em sabor, embaixador, o olfativo, ambiental, sonoro, avatar, embalagem, social media, grafismo, estilo de foto, tipografia, motion, ilustração, inúmeros outros temas para a gente pegar e falar. Se vocês forem ver o social media digital, ele está num dos itens que a gente pode criar e falar nisso. Mas, Leopoldo, por que está aí o social media e não está aí, por exemplo, a TV e o outdoor? Porque, como foi falado na abertura, o social media tem um poder que ele é muito grande da proximidade com o nosso público. A gente tem que saber como responder um cliente na rede social. A gente tem que saber avaliar como a gente também está sendo avaliado. Pô, será que não está todo mundo reclamando que o meu prato chega frio na mesa? Pô, vamos avaliar a nossa logística interna do nosso restaurante para saber o porquê o prato está chegando frio na mesa? Pô, realmente, ó, se a gente mudar isso, então o cliente hoje consegue dar um feedback mais próximo para a gente, por isso que o social media está aqui em cima disso. Se a gente for pegar o Itaú, ele usa de algum desses itens para criar o conceito, e aí vocês vão começar a entender mais a fundo. Então, eu tenho o embaixador da marca do Itaú? Tenho, Luciano Huck. Eu tenho o ambiente do Itaú? Tenho. Eu tenho cor do Itaú? Tenho. Eu tenho a tipografia, eu tenho estilo fotográfico, eu tenho social media, que eles usam muito dos memes da internet para fazer campanha. Tem inúmeras outras coisas, proximidade do cliente, para pegar e fazer as coisas acontecerem. Então, é muito importante a gente falar de digital, mas a gente falar de conceito de marca e falar de tudo que está acontecendo. Então, a gente falar de mundo virtual,
a gente fala muito também do mundo real. E o que a gente acredita, e os últimos cases da propaganda, e os últimos cases que a gente vê na região, e os últimos cases que a gente vê na cidade de Campinas e na cidade de Aguariúna, independente se é mundo virtual ou mundo real, que é o que a gente costuma brincar um pouco, a gente precisa ter um mundo da experiência. É preciso que todos entendam que muitas vezes uma ação que você faz num estabelecimento, ou uma ação que você faz na rua, ou uma ação que você faz qualquer coisa, a gente pode levar isso para o mundo digital. Então, quando o McDonald's ano passado, no Dia da Mulher, ele inverteu o M nos Estados Unidos, que é assim, em todas as fachadas da loja dele, e ele fez o W, falando que ele está ao lado da mulher, do Roman ao lado da mulher, é uma ação digital? Não é uma ação digital, é uma ação de PDV. Mas que ela bem estruturada, ela bem pensada, ela impactou o mundo inteiro. Então, a gente precisa pensar na experiência. A rede social, ela aproxima as pessoas e também afasta. Se a gente for parar a pensar em psicologia do que está acontecendo no mundo, a gente está vendo o mundo cada vez com pessoas carentes, mais carentes. Que as pessoas estão deixando de dar um bom dia, de dar boa tarde, de dar boa noite. As pessoas estão entrando em restaurantes, bares, hotéis, olhando o celular, não estão vendo, não estão pegando e fazendo as coisas acontecer. A gente gerar experiência para o nosso consumidor, isso e a gente saber disseminar isso no digital, a gente saber disseminar isso nas mídias tradicionais, é o que vai fazer a gente ter cada vez mais comunicação assertiva para os clientes. Então isso é um pouco de um panorama geral que, na hora que ele ia me avisar que estava acabando o tempo, pá, deu certinho. Então, é isso. Passar a palavra, aberto para pergunta depois, a gente debater, vamos falar de bastante coisa. Antes de passar a palavra para o Ricardo, a gente está captando algumas fotos. Todas estão já sendo colocadas instantaneamente aqui no Facebook dos senhores Campinas e Região. Então, quem puder depois acompanhar ali, tem Instagram também, tá bom? Ricardo. Boa tarde. Bom, obrigado, sai passando. Valeu. Bom, vamos falar um pouquinho. Foi muito legal a introdução, porque faz muito sentido entender o que é a marca, entender a essência da marca. Não adianta sair fazendo postzinho vazio. Acho bem pertinente o tema. Acho que complementa bem aqui o que eu vou tentar passar para vocês hoje. Bom, sou o Ricardo Zacho, sou de 81, gosto de falar o ano que eu nasci aí. Sou sócio do MZ Click, estou desde 2002 atuando nessa área de marketing digital. Se eu olhar o marketing, ele é composto ali basicamente de 4 P's. Eu estou atuando especificamente no promoção. Desde sempre ali eu atuo nessa área, mas tento, à medida do possível, conversar com o cliente a respeito de preço, de praça, de produto, que é tão importante quanto. Não adianta a promoção sozinha, eu costumo dizer, não resolve o problema de ninguém. Se você tem um produto ruim, um preço ruim, ou não consegue se posicionar bem no mercado, a promoção sozinha não resolve. E isso é uma coisa interessante trazer à tona aqui, porque muitos clientes pensam que eu vou fazer uma campanha na rede social, fazer um outdoor, não sei o quê, e voei. Vou vender muito, tal, resolvi um problema de faturamento, e não é isso. Então tem que tomar bastante cuidado com esse alinhamento. Tá bom? Mais perto. Ok. Foi mal. Bom, eu fiz marketing na ESPM, que é uma escola bem legal de marketing. Não sei aqui em Campinas se eles atuam, mas em São Paulo é forte a presença da ESPM lá. E eu tenho alguns artigos e capítulos de livros publicados aí. Bom, vamos lá falar um pouco da MZ Click especificamente. Ela foi fundada em 2009. E a nossa missão aqui é transformar os objetivos dos clientes em ações lucrativas e transparentes utilizando marketing digital. Por isso é tão importante entender o que é a marca, entender o que é o negócio, porque quando chega até mim o cliente, é importante que ele saiba o que ele quer. Se ele chegar perdido, provavelmente a comunicação fica perdida e tudo o resto fica perdido. Então acho que é bem esse é o ponto da nossa empresa. A gente é parceiro oficial Google e Microsoft já há alguns anos. O que nós fazemos de fato? Tudo isso aqui está relacionado ao inbound marketing, não sei se é um termo comum a todos aqui, mas basicamente a ideia
É pegar o cliente que está começando o processo de pesquisa, trazê-lo, fechar a compra e fidelizá-lo. Isso é importante utilizar todo o mecanismo. Então ali, para encontrar, que a gente usa muito o SEO, que é a questão do Google orgânico, dos buscadores orgânicos. Usa muito links patrocinados, que hoje é muito chamado de ads, que é publicidade dentro da Google e publicidade no Facebook, nas redes sociais como um todo. Conteúdo e redes sociais. Isso tudo traz o cliente. Legal, a gente trouxe o cliente até o site, ou até a fanpage, ou até o Instagram, beleza. É importante converter. Porque só trazer o cara não necessariamente é sinônimo de resultado. Tem um estudo que diz que só 3% das pessoas que visitam o seu site ou visitam alguma página na internet estão dispostas a comprar. Só 3%. 97% estão ali de passagem. Então, se eu não tenho nenhum conteúdo, não tenho nada para engajar esse público, eles simplesmente vão embora. E aí é um desperdício de energia, né? Eu trouxe 100%, porém 97% sai. E aqui você tem que trabalhar muito CTAs, Call to Action, para de fato ir trabalhar esse lead, né? O que eu chamo de lead é aquele pré-cliente, que é o cara que ainda não virou cliente, mas dá para trabalhar ele com conteúdo, alimentando ele com ofertas, enfim, né? Com sequência, com automação de e-mail, com régua de comunicação. É importante ficar próximo desse cliente, porque o processo de decisão geralmente não ocorre de um dia para o outro, né? Às vezes estende-se uma semana, por exemplo. Então é importante ficar próximo. E analisar qual canal gera mais ROI, gera mais resultado, gera mais retorno sobre investimento, e reaplicar isso para encontrar pessoas mais qualificadas e ir repetindo esse fluxo para cada vez mais ter ali um visitante qualificado, para que ele vire um lead e se torne um cliente. Essa é a sequência que a gente trabalha lá. Bom, link patrocinado, eu trouxe um exemplo aqui de print do Google. Eu coloquei panela de pressão só para exemplificar o Google Shopping. Vocês usam, todos usam o Google aqui, óbvio, né? Então o Google Shopping está relacionado extremamente ao e-commerce. Então não dá para fazer ali em restaurante, em hotel, não dá para fazer Google Shopping. Então a gente fica atrelado especificamente ao lado aqui não vai dar, mas é a parte direita de vocês. Não, direita não, minha direita, esquerda de vocês, que é onde de fato dá para fazer publicidade ali. A parte verde, a parte roxa é a parte natural, é a parte orgânica. Então na parte verde eu consigo colocar qualquer termo, por exemplo, hotel em Campinas, restaurante em Campinas. Eu faço uma campanha agora, daqui 15 minutos vocês estão aparecendo no Google. Simples, sem muita burocracia, e vocês pagam cada vez que alguém clica em cima desse resultado. Então alguém aqui da região de Campinas digitou lá restaurante em Campinas. Seu anúncio aparece, clicou, você paga. Por isso a importância da CTA para manter esse cliente ali, né, no seu restaurante. A parte roxa está muito mais relacionada ao orgânico, que está muito atrelada à produção de conteúdo. Quanto mais conteúdo você produz, maior a probabilidade do seu restaurante ou do seu hotel ficar ranqueado ali. Quando eu digo conteúdo, né, se você tem um restaurante, o mais básico é publicar receitas. A coisa mais simples, receitas do chefe, por exemplo. Então você tem um chefe ali no restaurante, publica uma série de receitas do chefe e os caras procuram. É impressionante como o cliente procura. Tem muito cliente de restaurante que vai até o Google e pergunta na página: qual é a receita da torta de limão? As pessoas se interessam por esse tipo de conteúdo, então publicá-lo é fundamental. Para hotel, a gente pode fazer alguma coisa assim, sei lá, explorando a região. Sei lá, restaurantes da região, por que não? O hotel disponibiliza um guia de restaurantes da região, por exemplo, ou atividades na região, e você pede um download disso. Vocês já devem ter passado por algum momento que alguém pede para fazer o download e pede o nome e e-mail, por exemplo. Nesse momento, você captura o e-mail dessa pessoa e começa a disparar uma régua de comunicação. E esse processo aproxima o lead do seu negócio e ele vai fechar em um momento mais oportuno, que não necessariamente ali naquele download, né? Aqui falando um pouquinho mais de resultado natural. O resultado natural de fato é o SEO, de fato é o resultado orgânico. A diferença entre um e o outro é que aqui você não paga, porém você tem que investir, como eu disse, muito em conteúdo. E o resultado ali acontece de 6 meses a 1 ano. Então o resultado orgânico é um pouco mais demorado. Você fala, vou começar a fazer um trabalho hoje para aparecer bem posicionado no Google, é para daqui 6 meses, 1 ano.
No link patrocinado, resultado em média 3 meses, você já sente resultado real. E quando você começar a anunciar, começa hoje e amanhã, como disse, já está aparecendo ali, de fato, o resultado patrocinado. Google Meu Negócio para negócios locais é, para mim, a chave do sucesso. Tem que ficar muito bem feito. Acho que todos vocês aqui têm a página já no Google Meu Negócio. Acho meio comum isso já hoje em dia, né? Mas ter a página simplesmente não resolve. Tem que manter muito bem cadastrado todos os dados ali, colocar fotos e principalmente interagir com quem ou critica ou elogia. A pessoa vai até um determinado estabelecimento, tem alguma experiência boa ou ruim, natural que ela vai lá no Google Meu Negócio e faz um comentário. Vocês têm que ter velocidade e habilidade para lidar com críticas ou elogios, e mais rápido possível. Outra coisa importante, incentivar a participação disso. Tem que incentivar. Uma vez eu fui a um estúdio, muito legal, fazer uma tatuagem inclusive. Cheguei no estúdio, fiz o trabalho e tal. No final, o estúdio me entregou uma caixinha, né? Tem uma série de fichas dentro dessa caixa. E ele falou assim, olha, você quer participar da promoção? Você pode até ter 50% de desconto, se não me falha a memória. E tinha ali outros brindezinhos do estúdio e tal. Aí ele falou, beleza, só que para participar você tem que necessariamente ir na página do Google Meu Negócio e avaliar o trabalho que você acabou de receber. Então ele tem ali milhares de comentários. E isso impulsiona muito o resultado orgânico do estabelecimento dele. Muito. Então, quando alguém chega ali na região e digita tatuagem, o estúdio dele está sempre na frente. Porque a interação social é muito forte e muito importante no negócio. Então, se vocês puderem levar uma dica daqui, trabalhe o Google Meu Negócio ao extremo. Quanto mais trabalhar o Google Meu Negócio, mais resultados vocês terão. Isso é um fato. Beleza? Site responsivo é outra coisa importante, nem todo estabelecimento tem. Ser responsivo é funcionar em qualquer dispositivo. Então o mesmo site ele tem que funcionar ali no desktop e tem que funcionar na versão celular. Tem que funcionar. Se fica aquele site todo quebrado, que você precisa arrastar ele para um lado e para o outro, aquele percentual que já é baixo de 3% que quer fazer negócio, diminui drasticamente. Então perde muita oportunidade. Então, né, conversem com o seu desenvolvedor para que isso fique adaptado de forma responsiva, de preferência. Consumidor hoje é multicanal. O Google fez uma pesquisa bem legal e ele fala que 3 em cada 4 consumidores só vai até o local depois de pesquisar algo na web. Então é muito... provavelmente grande parte do cliente de vocês, dos meus, de todos aqui, passam antes de nos contratar online para pesquisar um pouco mais. Então é fundamental ter uma presença sólida ali, ter uma presença de marca sólida, comunicar de forma consistente, né? Para que o cliente de fato sinta conforto para fechar conosco. Se você chega ali na rede social, fala uma coisa, no seu canal fala outra. Eu fico muito frustrado quando eu chego em uma loja, né, ou em um estabelecimento e vou conversar, o cara fala, não, mas online é diferente. Não, como online é diferente. Não sei se vocês já passaram por isso. Chega em determinada situação, fala, ó, vi esse preço aqui online e tal. Não, online é outra história. Pô, não faz sentido para mim, eu imagino que para grande parte de consumidores também não faz sentido. Se online está um preço, offline para mim tem que estar o mesmo preço, a comunicação tem que ser a mesma, tudo integrado. Aí sim começa a fazer um pouco mais de sentido na minha cabeça isso. Aqui tem um case da Spice. Eu ia trazer aqui um case do Dinhos. Tem alguém que conhece o restaurante Dinhos em São Paulo? Vocês conhecem? Legal. É um cliente nosso lá. Ele é um restaurante. Nós aumentamos bastante o número de reservas online. Aumentou bastante, significativamente, com a utilização desses conceitos simples aqui que eu acabei de debater contigo. E o case da Spice é bem interessante também. É uma loja física, não sei se todos conhecem, é uma loja de utilidades domésticas, forte pra caramba aí no Brasil, em São Paulo. Nós conseguimos aumentar 9 vezes o faturamento dessa loja com essas ações, né, e dobrar a taxa de conversão. É aquela importância de trazer um visitante mais qualificado. Porque 3% desqualificado é uma coisa, 3% qualificado é outra, totalmente diferente. O case da Gama também é uma outra marca conhecida. Eles são líderes em pranchas, secadores, coisas para cabelo de fato.
nós duplicamos a venda do e-commerce da Gama, utilizando essas mesmas técnicas também de conteúdo, de engajamento, de atração de clientes mais qualificados. Bom, aqui vocês já devem estar bem por dentro disso. O uso da internet no Brasil é bem maior do que o uso hoje já da TV. Não é que as outras mídias não tenham a importância, não tenham a relevância, mas a internet o brasileiro usa muito a internet, né? Quase 3 horas por dia é bastante, é mais que TV, mais do que mídia impressa. Mas como bem foi discutido aqui, uma não substitui a outra, uma complementa a outra, né? Mas o importante é como é o fio, né? O fio da comunicação tá interligado, porque se você faz uma coisa na TV, outra coisa na internet, começa a confundir o consumidor, e isso é muito ruim. Eu sou consumidor antes de ser agência de restaurante, de hotel e tudo mais. Eu falei pro Sérgio, inclusive, a gente falou aqui um pouquinho, eu sinto uma proximidade de relacionamento fria, muito fria com o cliente. Eu visito uma série de restaurantes, ninguém me comunica nada, ninguém pede, volta, vamos conversar de novo. Não tem esse trabalho de retenção, e aí parece que fica só buscando aquisição. Não sei muito bem a lógica, por que é tão frio assim. E o hotel, então, mais frio ainda. Eu cansei de usar hotéis e não recebo nada. Eu deixo, né, quando eu chego no hotel, tem um fichário lá para você preencher. De avaliação, às vezes. Enorme, sabe? Eu fico lá preenchendo aquilo quando eu chego, né? Você fica até falando, meu Deus, preciso ir pro hotel logo, então aqui aproveitar. E beleza, e eu vou lá e coloco todos os dados, coloco o e-mail certinho, o endereço certinho e tal. Eu nunca recebo nada. Então eu não entendo por que esse distanciamento do cliente. Eu acho que é uma grande oportunidade ter essa aproximação, falar com o cliente novamente, mandar conteúdo para o cliente, fazer com que ele fique próximo para que ele venha mais vezes, né? Isso, a experiência dele é importante, mas você comunicar é importante também. Bom, desafios do marketing da internet, nós temos 2 grandes desafios aqui. O primeiro é estimular as pessoas a conhecerem vocês, e depois a pessoa precisa comprar, né? Uma coisa é estimular e a outra de fato é a compra. Para estímulo, a gente utiliza muito o YouTube, rede de display. Aqui entra a rede social também. Então o estímulo é para que as pessoas visitem, conheçam o seu local, conheçam o seu espaço visualmente, que faz muita diferença nesse ramo de hotel, restaurante, bar. A experiência visual faz muita diferença. As pessoas querem ver como é que é. Aqui tem um pouco de penetração. A internet, a TV ainda no Brasil é bem forte. Penetra demais assim, na população. Aqui nós estamos olhando pessoas de 18 a 49 anos, tá? Isso é uma pesquisa Google, né? Mas a internet já é o terceiro meio de maior penetração, né? Depois a gente vem com rede de display. Display é banner, né? Banner online, banner em tudo que é site, né? E o YouTube muito forte. O YouTube é o segundo maior buscador da internet. Então, se vocês têm um canal no YouTube explorando visualmente, explorando os diferenciais ali, faz muito sentido isso. E por último vem a compra, que aí aqui nós estamos falando muito de search, que é Google especificamente mesmo. Tem que ter uma presença muito forte. Aquela dica que eu dei de Google Meu Negócio para vocês é matadora. Eu tô estourando. E remarketing, que todo mundo deve ter passado por experiência. Quando vocês acessam um site e saem daquele site, vocês ficam recebendo uma série de banners daquele site, né? Esse conceito é o retargeting, que o Google chamou de remarketing. É muito importante para trazer o cliente, para captá-lo de volta, né? Você estimulou ele, fez ele conhecer o seu local, você precisa trazê-lo para que ele de fato se torne cliente. Bom, para finalizar aqui, só um outro dado Google: 52% das pessoas pesquisam antes de realizar uma compra. Eles abrem o buscador, vão lá e fazem uma pesquisa. Então, a presença no buscador não é opcional, né? É quase que obrigatória essa presença, e ela começa de fato pelo Google Meu Negócio. Tem uma série de outras estratégias, mas o Google Meu Negócio vai ajudar muito nesse primeiro momento. Isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de todos aí. Valeu. Depois nos materiais também vai o contato do Ricardo, vai o contato do Leopoldo. Os materiais nós vamos mandar amanhã pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Então, quem às vezes tiver mais perguntas, né? Agora a gente vai entrar nessa parte mais da moderação e de perguntas de vocês, vamos procurar dinamizar. Quero só fazer uma introdução para vocês comentarem e para depois a gente ir para as perguntas, né? Ouvindo um pouco do que o Leopoldo falou, ouvindo um pouco do que o Ricardo falou, né? E também colocando uma pitada minha de provocação.
a gente percebe que hoje em dia a relação na internet, cada vez ela tenta reproduzir um pouco mais a relação do mundo real. Eu acredito que está passando aquela fase de que na internet valia tudo, né? Você também tem que ter cuidado de trato, de vocabulário, de educação. Você tem que cuidar da sua reputação digital, né? Da mesma maneira que numa mesa de bar com os amigos, você não pode ser abusivo e querer ficar centralizando a palavra a todo instante. Na internet também não. Nos grupos de WhatsApp também não, né? Se você vai dar bom dia toda hora, ainda tem aquele que dá bom dia, boa tarde, dá prece do dia, que acaba ocupando o espaço digital e o tempo das pessoas, né? Da mesma maneira que você só quer receber os telefonemas objetivos, que contribuam, que são relevantes, também no uso do WhatsApp, rede social, você quer que a pessoa poste ou coloque aquilo que é relevante. E na medida em que a pessoa for mais criteriosa do que ela posta, ou for conteúdo único o que ela posta, o que é conteúdo único? Um conteúdo que é singular, que é só seu, que diz respeito à sua visão de mundo, né? Que contribui para a informação do outro. Esse conteúdo é que vai, digamos, ranquear a sua reputação digital perante o outro. Quais os amigos de rede social que você respeita? Aqueles que revelam algo que você não sabe. Aqueles que trazem uma informação que ninguém deu. Então esse amigo é o quê? É um curador. Porque ele seleciona entre toda essa vastidão de informações que tem por aí, algo valioso, te passa. E se esse amigo passa com frequência, a reputação digital dele perante você é grande, né? Inclusive você pega e às vezes, muitas vezes, compartilha o post dele ou se apropria do pensamento dele, né? Então essa pessoa passa a ser de fato uma liderança, né? E às vezes, isso que até indigna um pouco o pessoal da minha carreira de jornalismo, né? Que às vezes tem pessoas que não são colunistas, que não são jornalistas, que não são blogueiros, que não são autoridades em nada, mas têm uma grande capacidade analítica, elas acabam sendo mais lidas do que a pessoa que tem uma coluna num grande meio de comunicação. Há uma disputa, o pessoal até da minha área, alguns falam, agora todo mundo é colunista, né? Todo mundo é jornalista, né? Falam até com um pouco de ressentimento, eu diria, né? Mas enfim, então essa editoria de conteúdo, do que você posta, é aquilo que vai manter a tua apreciação mais elevada, né? Agora, é interessante aquele amigo que fala de banalidade, que dá informações frias e prosaicas, que qualquer um sabe? Não. Né? Um jornal que tem uma notícia prosaica todo dia, né? Hoje você pode pagar seu IPVA, né? Não, mas ontem também e amanhã também. Não faz fazer diferença absolutamente nenhuma, não é uma informação única, não é uma informação singular. Então, ao publicar algo assim, está só ocupando o tempo e o feed de notícias das pessoas, seja no LinkedIn, seja no Facebook, seja no WhatsApp. Então, assim, publicar coisas que são únicas, que sejam substanciais, façam a diferença, é importante. E a outra coisa que faz a diferença, que eu sublinho do que o Ricardo falou, é essa coisa do lúdico, do calor humano, não ser frio, né? A comunicação fria e informativa, muitas vezes faz parte, né? Ela é assim, porque as redes sociais, elas são o mural daquela organização. Então, você tem que publicar coisas que têm puramente informativo, mudou de endereço, né? De repente até dá para fazer, que nem o Leopoldo também mostrou, mensagens, né, muito mais envolventes e que envolvam também, digamos assim, construção da marca e da personalidade daquela organização. Mas hoje, cada vez mais, do meu ponto de vista, também tem que ter esse calor humano lúdico do relacionamento, né? Então, uma dica aí que eu vou agora passar para o Ricardo e para o Leopoldo também contar um pouco, que esse desafio que eu vejo em quase todas as organizações, de você ter uma sucessão de conteúdos para publicar, né? Você faz uma editoria, você virou um editor de telejornal, de revista, ainda mais porque aqueles meios de comunicação que os hotéis, restaurantes e bares costumavam se apoiar, eles não têm mais a relevância de comunicação que tinham. Você tinha o guia de hotéis, o guia Panrotas, você tinha guias de restaurantes, enfim, o jornal impresso, 4 rodas, o jornal impresso, né? O que acontece? Antes o jornal e o meio de comunicação eles tinham que produzir um conteúdo atrativo, e aí as pessoas viam os anúncios dos hotéis e dos bares e restaurantes. Hoje em dia não tem mais essa relevância.
Então colocou na mão das organizações privadas, elas têm que fazer o conteúdo para poderem serem vistas, né? Aí eu comparo as redes sociais com uma grande cidade, que você tem ruas, tem vielas, tem becos, e você tem que ver e ser visto, né? Então você tem que, de uma maneira ou de outra, ser único para as pessoas irem até lá. E aí me parece, né, que aí entra numa outra parte, que é o que eu vou passar para o Ricardo e para o Leopoldo, que é assim, você tem que ter histórias para contar. Você tem que ter histórias, senão vira algo frio, informativo. Isso você não gera audiência, não gera engajamento, nem gera seguidores. Você tem que ter histórias que são só suas. Isso me parece hoje que é o grande desafio, e eu queria que vocês comentassem. Eu começo? Bom, isso só voltando uma coisa que você falou que é muito engraçado isso. A gente tem uma passagem na agência a respeito de jornal, o guia 4 rodas, essas coisas, né? A gente já atende um laboratório de análise clínicas, o SM Laboratório, e quando a gente começou a atender a conta, a gente falou, passa o que vocês investem em comunicação, como que está cada unidade, a gente para entrar nos pensamentos estratégicos. E aí tinha uma das coisas que estava assim, lista telefônica. E aí eles separavam, era R$150 por cidade para investimento em lista telefônica. Eu, no primeiro momento, falei, caramba, lista telefônica, por que o cara investe ainda em lista telefônica? E aí a gente, naquela parte do primeiro canto lá, que é o planejamento, a gente entender melhor o público, a gente foi ver que ele tem um grande público de terceira idade. E na época, os dados que tinha, aí a gente gosta muito de analisar dados, e tem cliente que fala, mas por que você quer saber isso? Porque eu preciso saber para trazer uma solução de comunicação diferente. E a maioria das pessoas na terceira idade ligavam lá no laboratório para saber aonde ficava o laboratório e para saber o que precisava fazer antes de cada exame. Sendo que, se você procurar no Google SM Laboratório, você vai achar pela localização o laboratório que está mais próximo, e no site tem todos os guias. Se é exame de sangue lá, tem lá. Mas ele mantia pela uma grande fatia do público dele que estava lá e que ligava e que via através da lista telefônica. Então, é muito maluco essa mudança, a gente tem que entender cada público. E aí, falando um pouco do desafio de contar histórias, é isso que a gente faz desde o começo que a comunicação surgiu. Desde lá de trás, voltando a Moblimo e Utilidades, o garoto propaganda que ficava lá contando histórias, todo mundo ficava ansioso para ver qual era a história que ele ia contar no Fantástico no domingo, continua isso até hoje. A gente atende uma marca que é a GA. A GA é a maior loja western que tem no Brasil, que vende desde moda western até espora para o cara usar, freio para cavalo, tudo. E quando a gente pegou, a gente não entendia nada do mercado, e a gente foi estudar o mercado, existia um preconceito criado na cabeça para a gente não entender o mercado, de que isso é festa do peão, rodeio, bagunça. E pelo contrário, o mundo do cavalo é família, união, provas que você vai, tem criança de 5 anos andando solta no evento, cachorro solto, todas essas coisas. A gente foi entender o mercado, a gente criou o conceito de shopping da família do cavalo, porque eles viraram a maior loja western do Brasil. Na hora que a gente vai para a rede social, a gente pegou uma rede social deles, tinha 7.000 seguidores. E na hora que a gente analisou os 7.000 seguidores, tinha muito seguidor de fora do país e seguidor que não era do mundo cavalo. O que adianta você ter 7.000 seguidores que estão lá, que muitas vezes você pode comprar isso, ou você faz uma campanha que, se ela não é bem direcionada, muita gente se engana, sair de tantos mil seguidores para não sei quanto, aí você vai ver, sua loja tem, seu restaurante só é aqui, tem gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, que não tem nada a ver com o seu público. E a gente começou a levar conteúdo relevante para a rede social muito mais que produto. Então a gente criou a prosa da família do cavalo, que a gente grava como se fosse um talk show dentro da loja com os principais competidores, fornecedores de tudo que tem na loja. A gente criou ações específicas em eventos para a gente pegar e fazer. E inúmeras outras ações de conteúdo relevante que faz o cara muitas vezes ver um conteúdo que está lá o Gilson Diniz, que é o fenômeno, ele é o Ronaldo fenômeno da rédeas, ensinando qual freio usar numa prova de rédeas, e em nenhum momento falar, compra esse freio. Mas o cara vê ele falando daquele freio e depois ir pesquisar, onde eu acho esse freio que o Gilson Diniz está usando? Onde eu acho a cela do Henrique? Onde eu acho que cada coisa faz a diferença para pegar e fazer. E ações pontuais. Muitas vezes a gente participou de um evento da BQM, que é a Associação Brasileira de Quarto de Milha, a gente entrou com um stand de 50 metros, estamos indo para 250 metros quadrados de stand. Uma das ações que a gente lançou 2 marcas, que são 2 principais marcas que tem no mercado de moda, e a gente lançou com o Projeto Vitrine Viva. Projeto Vitrine Viva
não é novo. A Gisele Bündchen já apareceu no Iguatemi, na C&A do Shopping Iguatemi, fazendo vitrine viva. Mas a estratégia por trás, quem foram as modelos? Foram as competidoras de 3 tambores, que é um mercado da GA, que num nicho no mercado que ela não era tão forte. Então a gente convidou as ganhadoras dos últimos eventos da BQM para ser as modelos na vitrine. Num evento que a gente pede para compartilhar, curtir, acompanhar a foto na rede social, tudo isso. A gente aumentou o número de seguidores e aumentou o ticket da loja naquele mês. Aí, como tudo tem a ver. Muita gente fala, não tem como misturar as coisas. A GA está em Jaguariúna, e Jaguariúna teve um marco há uns 3 meses atrás, que foi a inauguração do McDonald's em Jaguariúna. Para quem é daqui, o McDonald's já faz parte disso, mas para a gente de Jaguariúna, o McDonald's é um marco na cidade. Eu lembro quando era moleque, que eu falava, tem que ir até Campinas comer no McDonald's. Hoje eu vou a pé até o McDonald's comer no McDonald's. E a gente olhou e falou assim, a gente precisa surfar com os nossos clientes que tenham pertinência essa onda. O McDonald's foi assunto, ainda é assunto em Jaguariúna, em mídia, em rede social, em tudo. Por quê? É uma novidade. Imagina que veio a onda, a gente pode pegar ou pode ver ela passar e ir embora. A gente tem que surfar as ondas das novidades para a gente botar as marcas que a gente atende. O que a gente fez? Se a gente é o shopping da família do cavalo, a gente valoriza o mundo cavalo. A gente levou na inauguração 2 cavalos para passar no drive-thru. Essa foi a ação. Com a camiseta da GA nas costas, botamos 2 cavalos, fotografamos e fizemos um meme, soltamos sem nenhum investimento de mídia. Aqui em Jaguariúna é assim. E soltamos nas redes sociais e soltamos na mídia com assessoria de imprensa, que é uma coisa muito importante também. Se você buscar no Google McDonald's Jaguariúna, você vai ver os cavalos da GA antes da loja do McDonald's. No dia e na semana, quando o Google dá sugestões de interesse, o que você está procurando, aparecia a foto da GA do McDonald's Jaguariúna. A nossa meme do McDonald's Jaguariúna foi para fora do país, que gente que pegou e mandou. Esse meme do McDonald's Jaguariúna, ele foi repostado pela página do McDonald's Jaguariúna. E ele foi repostado pela página do McDonald's Brasil. Olha o que uma simples ação estruturada, pensada em cima do conceito, contando uma história que não é da noite pro dia, eu sou o shopping da família do cavalo, vou botar 2 cavalos lá. Se eu faço isso no começo de tudo, era capaz que não desse uma repercussão tão grande quanto uma verdade da marca. E mais do que isso, 5 cidades tiveram cavalos passando no drive-thru e marcando a GA. Aqui em Hortolândia também é assim, viemos com o cavalo, representando a família, GA, tamo junto, e marcaram a GA. Isso tem um poder gigantesco, muito mais de qualquer grana, muitas vezes se coloca, é o famoso, o orgânico, né? Que é chique para pegar e fazer as coisas acontecerem. Então, vamos pensar sempre em como contar essa história com verdades do começo ao fim. Dar uma sublinhada no que o Leopoldo falou também, porque a gente sabe que muitas organizações aqui têm organização que é sucursal, digamos assim, ou filial, unidade nacional, e como tem várias organizações locais, né? Então, acredito que essa questão que o Leopoldo colocou, de gerar os fatos, gerar os conteúdos, que acabam muitas vezes até se sobrepondo ao investimento financeiro, quando eles estão bem pensados, bem idealizados, né? Às vezes eles não são algo tão surpreendente assim, sabe? Não precisa ser uma inovação. Às vezes as histórias todas estão no teu bastidor e no teu dia a dia. Às vezes no teu estabelecimento, do hotel, do restaurante, você tem fornecedores que você nem sabe aquele ingrediente de onde é que vem, quem que está fazendo. Muitas vezes os ingredientes têm história para contar, vem da agricultura familiar ali da cidade, né? O suco é de não sei quem, que é do sítio da fazenda do seu Chiquinho. Aí, inclusive, você vai lá e mostrar quem é o seu Chiquinho, toda a história do suco, porque as pessoas hoje elas querem também se envolver em cadeias econômicas enriquecedoras. Elas querem essa experiência, digamos assim, de entrar em cadeias econômicas que enriqueçam a relação humana, né? Então, às vezes é uma técnica que o teu chefe do restaurante tem, que ele faz um movimento X, uma das coisas, né? Fora, claro, o Alex Atala é muito conhecido, mas aquela foto, o vídeo, fazendo lá o nhoque, como é que é esqueci até o nome do prato, mas enfim, ele dá uma preparada no ar na massa, né? Então, às vezes, alguma coisa, é o cozinheiro, é o chefe, né?
teu fornecedor, é envolvimento com histórias da cidade, para trazer a cidade para dentro da sua rede social, coisas que estão acontecendo na cidade. Tem uma campanha, digamos, câncer de mama. Não, você vai botar um banner frio? Não. Você vai, de repente, vestir todos com a camiseta da campanha contra o câncer de mama, ou a equipe feminina, né? Ou se você tem pessoas da terceira idade também atendendo, que hoje é muito comum em alguns estabelecimentos, né? Você tem, então, que colocar uma lente de aumento em vários diferenciais que aparentemente são pequenos, mas são histórias únicas, né? E é isso que as pessoas, de uma forma ou de outra, querem consumir, querem estar próximos. Seja aquele cliente que não é da cidade, vai vir para a cidade, seja o cliente da própria cidade, que cada vez que ele sai para comer ou para se hospedar, ele quer voltar com uma história para contar. Beleza, sobrou pouca coisa. mas eu acho que é isso, eles estão completamente certos, essa é a linha. A pessoa não quer só ver ali na sua página a foto do buffet, só a foto da piscina, tem mais coisas, tem muito mais conteúdo. E eu acho que duas coisas faltam, que eu vejo muito em hotéis e restaurantes. Acho que posso ajudar dessa forma, né? Primeiro, eu vejo que não tem uma curadoria do próprio conteúdo que faz. Então, gera muita coisa legal, tem muita gente gerando coisa legal, mas aquilo se perde ao longo do tempo. Então, que nem o Sérgio falou, sei lá, de repente eu vou fazer o meu chefe ensinar os pontos da carne, os cortes, determinados cortes, como preparar esses cortes e tal. Olha quanto conteúdo legal, porque eu não coloco tudo isso em pacote e um guia da carne pelo chefe Sérgio. Né? E aí esse guia eu disponibilizo para download para meus clientes. Falam, você não quer o guia aqui? Ou de repente imprimo o guia, não sei, se for o caso. Mas eu mantenho o meu cliente engajado com coisas que eu já fiz. Acho que esse é um ponto que talvez eu possa agregar aqui na discussão. E outra questão que eu vejo também muita carência volto a dizer, reforçar, na interação com essas publicações. Então eu vejo muita gente vai lá, publica coisas legais e os seus clientes vão lá, interagem e ficam no vácuo, sabe? Absurdamente no vácuo. Vão lá e falam, legal esse ponto da carne, ontem fui aí, e como que faz para chegar de tal forma em tal carne naquele ponto? E fica ali 2, 3 meses e ninguém vai lá interagir com essa pessoa. Então, eu acho que tem um pouco, que eles falaram, é fundamental, e essa parte trazer um pouco mais de calor ali, acho importantíssimo. Pessoal, mais alguma pergunta aqui? Se não, vou pedir uma palavrinha de encerramento de cada um dos dois. Opa, fiquei preso. Bom, queria agradecer todo mundo que está aqui hoje, agradecer as portas abertas dos senhores com a sala, com todo mundo que quer falar de comunicação de maneira assertiva, e deixar a porta da sala aberta para quem quiser conversar mais sobre isso, quem quiser falar mais de estratégia, para a gente pegar e fazer as coisas acontecerem. E a mensagem final é: a experiência, ela e o conceito ainda são a chave da comunicação e você entender o seu negócio. Não adianta nada chegar numa agência e falar, eu quero ter mais sucesso, e você mesmo não entender o que você quer comunicar. Então, porta aberta, conte com a gente, nossos contatos vão passar para frente. E sempre, senhores, deixo mais uma vez a porta aberta, sempre quiser falar de comunicação, a gente vem para a gente pegar e falar com o maior prazer. A gente ama isso e a gente ama fazer isso. Beleza? Obrigado. Só tenho a agradecer o espaço. O Sérgio tem os contatos, acredito que ele vai fazer meus contatos chegar até vocês. E eu fico aberto para debater qualquer assunto, SEO, ads, redes sociais, né, retenção de clientes. Estou à disposição aí, gosto de bater papo, assim como o povo gosta aí também. Acho que esse é o nosso mundo do aulas, tirar dúvidas, Sérgio, muito presente também em rede social. Acho que nossa vibe, assim, sabe, no dia a dia é de fato essa proximidade, bater papo e ajudá-los de alguma forma. Beleza? Obrigado. E no futuro também uma outra modalidade que eu gosto bastante, eu trabalho em outro campo também, mas que às vezes, hoje vocês estão aqui ouvindo um painel, né? Mas tem às vezes também que eu chamo tipo roda de conversa, onde cada um conta o que faz, o desafio, o que está tentando, para cada um ver o exemplo do outro, né? Já que não tem, como disse o Leopoldo, não tem uma fórmula mágica, não tem ninguém aí guardando a formulazinha mágica, né? O que difere são as inspirações e a maneira que você encadeia os fatos de maneira diferente. Os fatos são de domínio de todos, mas a inspiração que é diferente. Hoje a criatividade para fazer a comunicação é o grande diferencial. Agradeço, em nome dos senhores, também a presença de todos. Em breve vamos estar divulgando uma nova
ação, né? Caso não seja de comunicação, é provável até que não seja, a próxima eu conto com vocês, que são nossos canais de multiplicação a partir de agora, para que divulguem para os colegas das áreas que sejam afins, sejam jurídicas, tributárias, segurança alimentar, gestão de processos, né? Um marketing como um todo também, enfim. Aí a gente vai se comunicando. Eu vou pedir só antes de encerrar, presidente, o senhor pode vir aqui para frente dar uma palavrinha final e a gente tira uma foto todo mundo junto, aquela clássica, pode ser? Um agradecimento a todos que por aqui passaram, vieram nos prestigiar. Obrigado ao Leopoldo e ao Ricardo, tá? Pela excelente conversa que tivemos, tá? Parabéns. Parabéns ao Sérgio.